Bem-vindas a mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje temos a honra de receber a doutora Andressa Santos, uma brilhante psiquiatra que não só dedica a sua carreira a ajudar pacientes, mas também traz uma perspectiva única e pessoal sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. A doutora Andressa, que também vive com TDAH, vai compartilhar sua jornada inspiradora, como superou seus desafios dessa condição e como alcançou o sucesso em sua vida pessoal e profissional. Vamos explorar estratégias, histórias de resiliência e a mensagem poderosa de que é possível viver bem e prosperar mesmo com TDAH. Fica aqui conosco, aproveita e já vai compartilhando esse episódio com todas as pessoas que você puder, porque o assunto e o bate-papo vai ser muito inspirador. Seja bem-vinda, Andressa. É com muita satisfação, né, alegria, que eu te reencontro até, né, depois de tanto tempo, agora como uma médica, psiquiatra, e realizando um trabalho tão bonito que você faz, né, a partir até das redes sociais. Eu acabei conhecendo a partir do Instagram esse teu trabalho, falando, orientando pais também, né, sobre essa questão de como lidar com um filho que tem TDAH. E também já te parabenizar pela coragem de ter assumido que tem TDAH, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não entendem direito, e muito mais assim pela tua área de atuação, que é a psiquiatria. Sim. Então, seja muito bem-vinda, e eu quero já iniciar aqui deixando a pergunta, né? Por que você resolveu fazer psiquiatria? Sim. Franci, muito obrigada pelo convite. Quando eu recebi, eu não pensei duas vezes, né? Primeiro porque você é uma pessoa muito querida e também porque eu gosto muito de conversar de ser humano para ser humano, sem a capa, né? Aquela capa que a gente tem que vestir muitas vezes em alguns ambientes, no ambiente social. Eu gosto muito da alma ali do ser humano, de ter contato. E aquelas conversas mais longas, mais profundas, mais cheias de conteúdo. Então, muito obrigada pelo convite. E a questão da psiquiatria, quando eu vou fazer um pouco análise assim da minha vida, eu sempre fui uma criança um pouco diferente, né? No sentido dos meus gostos. Por exemplo, quando eu era pequena e por volta dos 9, 10 anos de idade, que eu viajava com minha família de férias, um exemplo, nos aeroportos, que eu ia com meu pai na livraria. Eu gostava de comprar livro de autoajuda, livro de psicologia, sobre cérebro, saúde mental, neurociências. O que não era comum para uma criança daquela idade. Então, não tinha interesse em ler gibi, eu tinha interesse em ler Augusto Cury, desde pequenininha. Então, eu acho que minha alma era muito voltada para essa parte da mente, do subjetivo, do que não é palpável, né? Aquela coisa mais profunda. E eu, fazendo retrospectiva, eu sempre fui uma criança muito empática. Até sensível demais, né? Eu chorava por tudo, me emocionava. Se alguém falava um pouco mais alto comigo, eu me retraía. E pensando no contexto familiar, eu sou a filha caçula. Eu e mais 3 irmãos. E da família inteira, até pouco tempo, eu era a mais nova. Então, eu sempre fui muito super protegida. E sempre tinha alguém para fazer alguma coisa por mim, né? Então, de uma certa forma, eu cresci achando que eu precisava das pessoas, que eu não era capaz de fazer as coisas por conta própria. Entendi. E aí, o que aconteceu? Veio essa vontade da psiquiatria, da saúde mental como um todo. Por exemplo, quando eu era criança, eu assistia muito vídeo de serial killer, né? De suspense, de investigação criminal. Minha mãe até brincava, meu Deus do céu, o que vai ser dessa menina? Mas foi pro lado positivo, né? E eu gostava pelo mistério, pelo suspense, pela aquela questão da investigação. E aí, o que acontece? Quando chegou, assim, na parte... Pulando um pouco a fase da escola, que eu acredito que a gente vai falar das dificuldades que eu tive... Que chegou, assim, no 3º ano do ensino médio, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Que a gente tem que decidir de uma forma muito precoce. Meus 3 irmãos já faziam medicina. Meu pai era médico também. Então, aquele contexto todo favorecia, né? Não vou mentir. As conversas de família, as conversas de mesa, de café da manhã, de jantar. Só que
meu interesse maior, fazendo análise, era a psiquiatria. Nunca foi, assim, as outras áreas da medicina. Tanto que se você me perguntar, Andressa, se você não fosse psiquiatra dentro da medicina, o que você faria? Não faria medicina. Porque é a área que, de fato, me tocou. Sempre te chamou, né? Sempre, sempre. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu consegui entrar, tudo era muito voltado. Minha expectativa era iniciar a cadeira da psiquiatria. Eu passava horas no hospital psiquiátrico, amava, assim, não via o tempo passar. Hoje eu vejo que era um hiperfoco meu. Eu ficava lá e realmente não via a hora, não via, não sentia fome, não sentia sede. Amava, sempre amei. E aí, quando terminou o curso de medicina, que eu tive que escolher que área que eu ia seguir da residência médica, foi muito difícil a escolha, porque meu coração queria a psiquiatria. Uhum. Mas o contexto geral não era favorável. Por quê? Realmente, eu não tive muitas pessoas ao meu redor, por mais que me amassem, mas que apoiassem minha decisão. Sim. Porque o que acontece, Franci? Na época, de 42 alunos, para você ter uma noção, na minha sala, só eu escolhi a psiquiatria. Era uma área um pouco marginalizada, não tão valorizada como é hoje. Então, tinha muito estigma. Sim. Que hoje não tem mais tanto, graças a Deus. Mas tinha muito. Então, você vai se arrepender, não tem nada a ver com você. É uma área perigosa. Eu escutei de tudo. E nessa época você já sabia, já tinha o diagnóstico do TDAH? Não. Não, né? O diagnóstico, que eu vou falar um pouco mais à frente, eu fui, de fato, receber na residência médica de psiquiatria. No último ano de residência. Então, teve toda uma trajetória de sofrimento e dificuldade até chegar lá. Então, eu lembro que eu fiz a inscrição das provas de psiquiatria chorando. Porque, meu Deus, ninguém tá apoiando, né? E agora? Como vai ser? E se eu desistir? Se não parecer comigo? Mas sabe como quando uma formiguinha dentro do seu coração diz que é por aqui e você tem que seguir? E eu não via outra hipótese. Não, pela primeira vez na minha vida, eu vou fazer o que meu coração tá pedindo. Porque até então eu fazia muito pelo que os outros queriam de mim, o que os outros achavam que era certo pra mim. E fui, e sem dúvidas, foi a melhor decisão da minha vida. Que bom. É importante, né? A gente escutar a voz do nosso coração, né? Muitas vezes, realmente, se a gente não busca até se conhecer, você tende a, para agradar, às vezes, né? Aquelas pessoas que a gente gosta, o pai, a mãe, às vezes, irmã mais velha, que está ali do lado, a gente fica sem força para dizer esse não. Sim. Então, tem que ter coragem de desagradar também, de vez em quando, né? Essa coragem é importante. Eu digo desagradar no sentido de, ok, eu reconheço a preocupação de vocês, eu reconheço que vocês gostam de mim, querem o meu melhor, mas eu escolho fazer diferente, né? Sim, até porque na época, minha família inteira é de médicos, mas não tinha nenhum psiquiatra. E a psiquiatria aqui, realmente, ficava um pouco escondida, né? Hoje em dia tá muito diferente, mas na época teve essa questão. Hoje todos adoram, né? Aplaudem, comemoram as conquistas, mas na época foi realmente bem difícil. Então, acho que isso é importante. Quando a gente tem certeza que o que é pra gente, pode falar quem for que a gente tem que seguir. E esse profissional se torna muito melhor, né? Porque é um profissional que realmente faz aquilo por amor. Independente de você, lógico, todo mundo precisa, né, empreender, ganhar seu dinheiro e tudo, mas um médico que ele realmente está ali porque ele ama aquilo ali, aquela área, ele vai querer estudar mais, ele vai querer ajudar mais, né, aquelas pessoas. E principalmente no seu, vamos dizer, no seu caso aqui, que vive na pele aquilo que você estuda, trabalha, né, enfim. E por isso que é maravilhoso, porque é como se me motivasse todos os dias. Claro que, como todas as pessoas, tem dias que eu não quero... aquela preguicinha, queria ficar na cama e tudo. Só que eu penso, tenho pessoas para ajudar. Não quero que passem pelo que eu passei. E aquilo me dá uma motivação. E quando eu vejo, assim, os pacientes prosperando, melhorando em vários campos da vida, é como se eu recapitulasse um pouco da minha vida, do que eu vivi e que eu queria ter feito diferente na minha vida. Então, é realmente uma felicidade genuína. E o que me motiva é ver que as pessoas
estão tendo uma vida muito melhor, né? Realmente. Por isso que eu acho muito importante, eu não acredito naquele trabalho só pelo dinheiro. Porque uma hora você vai desempolgar. Sim. Né? Você vai estar, assim, cansado, você vai estar sem energia. E aí, o que é que vai fazer você seguir né, adiante? Claro que tem fase da vida, que às vezes você tem que passar por algumas situações do tipo. Mas eu acho que é importante, além da questão financeira, que, claro, é importante, ter uma motivação extra para você estar ali. Faz um sentido, tá dentro do seu propósito de vida, né? Você sente aquela felicidade de estar ali. Isso. E no tempo da escola mesmo, quando você era criança, o que você, hoje já uma profissional que já entende sobre o assunto, já estudou e tudo mais, quando você volta lá na sua infância e revê algumas situações, o que especificamente você pode hoje observar e dizer, não, isso aqui é porque realmente eu tenho TDAH e é por isso que eu fazia dessa forma, ou então é por isso que eu não conseguia isso. Dá um exemplo, assim, para as pessoas que estão assistindo, que ainda não conhecem muito bem sobre o que é o TDAH, né? Às vezes uma mãe que está ali, de repente, tem um filho com alguma situação que ela não sabe nem o que é, e aí, a partir da tua fala aqui, ela vai poder, de repente, ficar mais, né? Não, eu acho que é isso, vou lá procurar, né? Vou ver onde é que a doutora Andressa tá, vou seguir o Instagram, que a gente vai até deixar aqui. Sim. Mas, assim, você olhando lá para a sua infância, que tipo de situação aconteceu que agora, hoje, você olha e diz assim, não, isso era porque eu tinha TDAH? Várias. E é engraçado que cada dia, até nos meus atendimentos, parece que eu recebo fotos da minha vida. Porque a fala das pessoas é muito parecida, as queixas são muito parecidas. Então, vamos supor, o que aconteceu? No ensino, eu era muito tímida, né? Começa por aí. E no ensino fundamental, eu estudei na escola da minha tia. O que me favoreceu muito, porque era uma escola maravilhosa, acolhedora, menor. Hoje, infelizmente, ela não existe mais, que é o Notre Dame. Sim, mas foi uma eu escola, lembro. assim, maravilhosa. Porque também se preocupava com a parte humana Sim. e não só com conteúdo ali, com nota. E aí, o que acontece? Eles me deram muito suporte nesse sentido de sempre ter um professor, né, querendo saber se estava tudo bem, né, dando um suporte. Minhas notas aí, até então, eram medianas. Mas eu vi a dificuldade maior quando chegou no primeiro ano do ensino médio, na época, que eu mudei de escola, que vieram muitas matérias extras. E o que acontece? Eu sentava na sala de aula, eu não conseguia prestar atenção em nada. O professor explicava, depois eu desfocava e acabou. Me distraía com muita facilidade. E como era muito difícil estar ali, o que eu fazia para passar o tempo? Dormia. Até acho que pensando na minha saúde mental. Porque você passar 8 horas sentada numa cadeira sem prestar atenção em nada. E aí, eu via os colegas aprendendo, e eu ali, sem entender nada, sem conseguir aprender. E assim, no TDAH é muito comum também o excesso de pensamento, que são os pensamentos ramificados. Como assim? Você pensa uma coisa, que lembra outra, que lembra outra. Então, assim, às vezes eu estava aqui na aula de matemática e estava pensando, o que será que vai ser o almoço hoje lá de casa? Viajava, né? Aquele negócio de viajar que a gente... Total. Eu não prestava atenção, eu não anotava, porque existia a falta de motivação. E aí, nesse ensino médio, minhas notas despencaram. Né? Eu cheguei perto, assim, de repetir o ano. Então, realmente foi bem difícil. O que mais que eu percebia? Essa questão dessa desatenção, da desorganização. Então, eu perdia muito as coisas, eu esquecia onde guardei, né, tinha guardado. Era muito inquieta, então eu precisava o tempo inteiro estar fazendo alguma coisa. Então, eu queria sair da sala, queria conversar, queria desfocar daquilo ali. Isso tudo, como eu percebi essas dificuldades, eu costumo dizer que são dificuldades invisíveis, né? Que não é uma coisa que, de fato, você aponta e você vê. Eu começava a me comparar com meus colegas e começava a ter baixa autoestima. Tinha muita ansiedade na véspera da prova, porque eu já imaginava que eu não ia ter um bom rendimento. Na hora da prova, não focava na prova, ficava pensando em outra coisa. Era muito desorganizada, não tinha aquela rotina de estudo bem estabelecida. Logo, era muito difícil chegar em casa e ter a paciência de sentar para ficar estudando por muito tempo. Eu queria levantar, eu queria beber uma água, eu queria fazer outras coisas mais interessantes para mim.
né? Porque ali era muito maçante, era muito difícil. Porque tudo que exigir esforço mental prolongado, muito foco, vai ser difícil para pessoas com TDAH. Por isso que as pausas são importantes. Eu não entendo ainda a história desse hiperfoco. Sim. O que é esse hiperfoco? Ao mesmo tempo que a pessoa não consegue ter concentração, quando ela concentra em alguma coisa, ela só olha para aquilo, é isso? É assim, quando a gente vai olhar, né, o que é o TDAH? É a sigla Transtorno do Déficit de Atenção e ou Hiperatividade. Não é uma doença, é como se fosse um jeito do cérebro funcionar. Sim. Tem uma partezinha do cérebro que se chama córtex pré-frontal, que quem tem TDAH nasce com um pouquinho menos de dopamina, que é um neurotransmissor, que é uma substânciazinha produzida pelo cérebro. Isso vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de manter a atenção em atividades que para ela são chatas ou burocráticas. Entendi. Porque o que acontece? Se eu estou fazendo uma coisa que é do meu interesse, meu cérebro vai liberar dopamina e eu vou focar até mais do que as outras pessoas. É isso que às vezes é confuso para os pais. Ah, não, Andressa, mas ele não tem TDAH, porque ele fica no videogame, né? Ele fica no videogame todo dia. Videogame é estimulante, libera dopamina, e às vezes ele tem até esse hiperfoco. E pelo esse excesso de pensamentos, é muito difícil realmente manter ali a atividade mental, né, naquela questão. Mas é uma série de coisinhas. Lembrando que quem tem TDAH não necessariamente teve dificuldade escolar. Eu tenho pacientes que têm um ótimo rendimento escolar, mesmo assim, têm dificuldade em outras áreas da vida, como na impulsividade alimentar, de querer comer só doce, carboidrato, que leva à obesidade, como dificuldade nos relacionamentos. Por exemplo, não se manter num relacionamento, brigar com os colegas porque é impaciente, quer tudo do seu jeito, às vezes grita, é um pouco intempestivo. Então, é errado dizer que o TDAH, para ser TDAH, tem que ter mau rendimento escolar ou que ele afeta só uma área da vida. Tem estudos até relacionados a doenças autoimunes. É mesmo? Autoimunes e o TDAH, artrite reumatoide, lúpus, a própria diabetes. Então, tem várias questões. Então, quando eu vou fazer um paralelo, essas dificuldades que eu vivi ao longo da minha vida, hoje eu tenho claras que foi só para eu chegar onde eu cheguei para ajudar mais pessoas. Isso. Tem uma frase, assim, que eu amo. Que sua maior dificuldade tem intimidade com seu propósito de vida. Então, acho que tudo que a gente viveu ali, a gente pode utilizar para ajudar mais pessoas. Exatamente, utilizar, né, a favor de outras pessoas, muito legal. E aí eu sei que hoje você, né, enfim, já uma médica que acompanha, você trata os seus pacientes, na grande maioria, são crianças e adolescentes, ou você também trata adultos? Eu também, né, acompanho adultos, porque eu gosto muito de atender a todas as faixas etárias. Eu tenho a subespecialidade, eu sou psiquiatra geral, fiz a subespecialidade, que foi uma nova residência médica só em psiquiatria da infância e da adolescência. Só que eu optei por atender adulto, porque realmente eu gosto de mesclar as faixas etárias, de ajudar de formas diferentes, porque o TDAH, dependendo da fase da vida, ele tem uma apresentação diferente e tem prejuízo diferente. Por exemplo, quando a gente vai olhar na idade adulta, são prejuízos relacionados à dificuldade de manter constância nas coisas. Começa a academia e para, começa a se alimentar bem e para. Divórcios, tem uma chance aumentada de divórcio. Que mais? Desemprego, baixo rendimento no trabalho, baixa remuneração no trabalho, vários tipos de doenças crônicas. Então, tem muitas repercussões. E também, quem tem TDAH não tratado, independente da idade, aumenta a chance dos transtornos neuropsiquiátricos associados. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, insônia, várias questões, né? Interessante. Então, assim, tudo isso que você falou, desses prejuízos, quanto mais cedo essa pessoa, né, essa criança ou essa pessoa que já está adulta, enfim, conseguir o diagnóstico e conseguir um acompanhamento, né, uma orientação adequada, ela consegue, vamos dizer, driblar, né, essas situações. Sim. Ela consegue, vamos dizer, manejar melhor toda essa complexidade aí que é viver com TDAH. Tanto é que você hoje
né, tem consciência e está aí trabalhando muito bem, empreendendo e está tudo ok, né? Sim. E aí, assim, quando a gente vê, né, me vê atualmente, você esquece de tudo que eu passei, né? Sim. Mas, assim, foi muito difícil. Eu já cheguei a ter, por exemplo, crise de ansiedade na escola, porque eu não conseguia aprender e tinha um conteúdo gigantesco para aprender. Dificuldade para dormir, né? Então, tem várias questões que a gente vai nutrindo, né, ao longo da vida, vai só absorvendo sem saber do porquê que acontece. E, principalmente, a baixa autoestima que você vai alimentando ao longo da vida, de não se achar suficiente, de não se achar capaz, de achar que, todo mundo consegue, menos eu. E hoje eu sempre digo, até meus pacientes, a gente tem que focar nas nossas dificuldades e no que a gente pode melhorar sem olhar para o lado. Porque a vida do outro não vai me importar, não vai afetar em nada na minha. Nem para o bem, nem para o mal. E também, de uma certa forma, olhar aquilo que você já tem de bom. Porque, com certeza, tem muita coisa boa, né? Sim. Nessas pessoas, muitas habilidades, enfim, características pessoais. E que se a gente também fica olhando só para aquilo que é a dificuldade, esse negócio vai crescer mais ainda, Sim. não é? Inclusive, essa questão do diagnóstico precoce, né? O quanto antes se observa, se fecha o diagnóstico, menor o risco, né, desses transtornos neuropsiquiátricos aparecerem, menor os prejuízos na escola, nos relacionamentos, na autoestima. Então, assim, o quão antes os pais, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes... Pois é, eu ia perguntar agora, tipo, a idade. Existe uma idade que é ideal para esse pai levar o filho para uma avaliação? A partir dos 6 anos de idade, que é quando algumas circuitarias cerebrais relacionadas à atenção, elas já estão bem formadas. Então, é o ideal, é quando a gente pode ter uma certeza maior quanto ao diagnóstico, inicia tratamento, e lembrando que o tratamento do TDAH, tem o tratamento medicamentoso, que é muito importante, porque ele vai lá na raiz química, que está alterada, mas tem a equipe, que é o psicólogo, o psicopedagogo, né, terapeuta ocupacional. Então, cada equipe dessa é como se fosse uma rede de apoio até para os pais. Porque os pais, às vezes, ficam sem saber o que fazer e se sentem perdidos. E só a medicação não vai resolver tudo, né? Pois é, e existe até uma polêmica, sei lá, alguma coisa, de dizer assim que hoje tudo, o pessoal diz que o menino precisa tomar um remédio, tá com TDAH, tem uma outra lá que eu esqueci o nome agora. Mas, no caso, o ideal mesmo é levar um profissional Um especialista, né? Porque é algo... Por exemplo, uma vez a pessoa com TDAH inicia uma medicação, ela tem que tomar isso para o resto da vida? Boa pergunta. Tudo vai depender da fase de vida daquela pessoa. Por exemplo, se surgem muitas demandas na vida dela, se está tendo muita sobrecarga de atividades, é interessante por um tempo a medicação. Também ali no período escolar, que é muita demanda de tarefa, de sobrecarga, Sim. os sintomas eles vão descompensar e vão ficar mais aparentes. Então, é como se a medicação fosse uma companheira. Claro que não existe regra para todo mundo, né? Só o profissional especializado vai conseguir identificar se tem necessidade e traçar o melhor plano de tratamento. Sim. Que inclui um bom acompanhamento, suplementação, que hoje a gente tem muita suplementação que atua não no TDAH de forma específica, mas na nutrição cerebral, né, no potencial cognitivo. A gente tem o estilo de vida, então, orientações na rotina que a gente pode dar para o paciente, a psicoterapia. Então, hoje a gente tem muitas estratégias para ajudar. Né? Nunca vai ser uma coisa só. E existem nutricionistas especialistas, vamos dizer assim, no TDAH, em uma nutrição que possa ajudar? Sim. Ou é qualquer nutricionista que a gente busca? Uma nutricionista que tem experiência com pessoas neurodivergentes. Quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, por exemplo, eu sou neurodivergente. Eu tenho um funcionamento cerebral diferente. No caso das pessoas com o TDAH, com o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Como são transtornos crônicos, a pessoa vai ter que aprender a lidar com suas dificuldades e ir ganhando repertório para melhorar ali a qualidade de vida. Então, sim, ela vai precisar ali de uma equipe mínima para ajudá-la a gerir essas dificuldades e ir para o próximo nível de vida. Sim. Porque eu sempre digo, Franci, a gente não nasce com todas as habilidades desenvolvidas, mesmo uma pessoa sem nenhum transtorno. Sim.
mas tudo é treinável, né? Nosso cérebro, ele tem a plasticidade neuronal. Então, quanto mais a gente treina algumas habilidades, mais a gente desenvolve. Isso em qualquer idade. Então, até os 70 anos de idade, a idade 80, a idade que tiver melhora treino da função cognitiva, tem como a gente aprender mais e se desenvolver mais. Ah, interessante. Aí você estava falando, aí eu me lembrei dessa história do treino, realmente, né? Quanto mais, por exemplo, tem mulher que tem vergonha de fazer vídeo na internet. No caso, hoje, né, o Instagram virou uma rede social de empreendedores, né? Todo empreendedor tem lá seu Instagram. Antigamente perguntavam qual é o cartão, né, de visita. Hoje em dia, qual é o Instagram da pessoa? E quanto mais você faz vídeo, quanto mais você fala, melhor você vai ficando mais, vamos dizer, relaxada ali, mais... Sem se preocupar tanto com o julgamento. Isso. Eu lembro que quando eu voltei, que eu morei 4 anos em São Paulo, né? Fui fazer minha formação, depois fiz a subespecialização na USP. E quando eu voltei para Teresina, o que aconteceu? 1 mês depois, pandemia. Então, assim, mercado fechado, né? Eu não tive ninguém, assim, para me ajudar a abrir as portas. Aliás, eu tive um colega que me ajudou muito, que foi o Paulo, psiquiatra, Paulo Santana. Um abraço, Paulo, se estiver vendo esse podcast. E me abriu algumas portas. Mas eu tive que construir muito ali meu nome, minha cartela de clientes, através inicialmente, do digital. Então, eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo do julgamento. Então, eu sempre ficava tensa. Mas mesmo com algumas críticas que sempre existiram, né? Enfim, é normal. Eu me mantive. Eu vou continuar, é meu trabalho. Eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui com um propósito inferior, eu estou aqui para divulgar meu trabalho e ajudar mais pessoas. Sim. Então, eu continuei. Então, eu fazia live semanal na pandemia. Mesmo com... Aqui eu via, assim, que as pessoas pararam, né, de atender. E eu continuava ali no online. Eu nunca atendi tanto na minha vida como na pandemia. Também acho que pela situação, né? Bem difícil. Mas eu me motivava em ajudar cada vez mais nesse período da pandemia. E aí, quando as coisas foram voltando devagarzinho, eu comecei a atender na clínica da minha irmã. Né? Minha irmã dermatologista me ajudou muito. Porque você chega assim, né? A questão da reserva financeira. Tem que recomeçar, né? Total. E aí, no começo, ela não queria cobrar, né? Eu tá bom, gostava, né? Só que aí, com o passar do tempo que eu fui recebendo a clientela, eu fiquei com vergonha. Alguma coisa que eu vou ter que... E combinei com ela um aluguelzinho, né? Bem em conta, aluguel de irmã, né? E aí, me ajudou muito, abriu muitas portas nesse sentido. Então, aí o que é que eu sempre pensei, Franci? Eu sou uma pessoa que eu busco a excelência em tudo, de forma exagerada, acho que até exagerada, que eu trabalho em terapia, esse perfeccionismo, né? Sim. Mas tudo que eu faço, eu quero fazer muito bem feito. Então, assim, eu sempre pensava, o que é que não... Que os profissionais não estão fazendo que deveriam fazer. Sim. Então, tentar dar o meu melhor, o meu máximo, aquela atenção integral no atendimento, o acolhimento integral, a parte... Eu criei um e-book para os meus pacientes, para ter boas práticas em casa. Então, eu sempre tentava pensar no algo a mais. É o tal, assim, do over-delivery, né? Vou entregar muito mais... Mais do que a pessoa estava esperando. Do que a pessoa estava esperando. Então, eu acho que sempre foi meu diferencial até hoje. E eu também, como eu acho que meu funcionamento é de ser muito justa, eu penso, poxa, a pessoa veio, tem um investimento emocional, financeiro, eu dou o meu melhor, assim, até demais. Todo paciente que eu atendo é como se fosse meu último paciente. Eu penso assim, depois daqui eu posso morrer. Então, eu vou Inclusive, a gente tem umas imagens, né, da tua... Sim, depois aí você ficou na sua irmã por quanto tempo? Fiquei na minha irmã. No aluguel lá. No aluguel. Eu fiquei por 3 anos. E agora você está no seu próprio espaço, então, não é isso? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar incomodada porque eu queria tudo do meu jeitinho, nos detalhes, porque eu sou muito detalhista. Então, desde, sei lá, a roupa da atendente, né? Os detalhes lá da recepção, o que eu queria que servisse e tudo. E quando não é seu, por mais que seja sua irmã... Você não consegue, né? Você não fica tão confortável nesse sentido, apesar dela sempre ter me deixado muito à vontade. E ter me ajudado muito.
E aí, começou a vir aquela pulguinha, assim, talvez é a hora de eu ter meu próprio negócio, né? meu próprio espaço, talvez a hora. Ainda fiquei nos 6 meses. Mas, assim, o divisor de águas que veio um dia que o estalo foi... Eu tenho 30 e pouquinhos, né? Anos de idade. Eu já tô num terço da minha vida. Isso eu tenho certeza. Mais do que 100 eu não vou viver. Então, como é que eu quero viver o restante? E aí veio aquela coragem. Eu, não tenho tempo a perder. A vida tá passando. O que adianta eu ter medo? Eu vou morrer. Então, resolvi abrir com insegurança, né? Porque, às vezes, nesse começo vem. Não adianta, né? Todo mundo tem medo, né? Enfim, o que vai acontecer? Os meninos podem até colocar aí o vídeo da tua... Do né? Mente De onde é que Vita. fica agora o Mente Vita. Isso. E aí, eu queria até, depois que você, né? Aí explicasse um pouco pra gente. Sim. Na realidade, o Mente Vita... Primeiro que o nome, eu que criei da minha cabeça... no começo, eu vou contratar uma empresa de marketing. Só que eu pensei, tudo lá eu quero que tenha a minha essência, começando pelo nome. Então, num sábado à tarde, assim, eu deitada, que nome. Mente, né, que remete à saúde mental. E vita, de vitalidade, de vida. Sim. Porque a gente só tem vitalidade se tiver a saúde mental. Então, eu acho que tudo tá muito interligado, né? E, graças a Deus, o Mente Vita, ele tá num crescimento exponencial, né? Hoje, a gente tem muitos psicólogos, as psiquiatras. Salas muito bonitas, né? Sim. E a gente se preocupou muito, porque como a gente atende muito público neurodivergente, a gente se preocupou com a parte sensorial. Então, as luzes de LED, com iluminação mais indireta. Sempre tem ali o cafezinho, o biscoitinho, o bolo. Porque a ideia foi ser uma estrutura completamente diferente no cuidar da saúde mental. Tanto que o slogan é um novo olhar no cuidar da saúde mental. E essas 2 raminhos, né? Assim, o que significa, por exemplo, no logo, né? Tem Na logo. 2 raminhos. Sim, o raminho é como se trouxesse um pouco de leveza das folhas, mas ele é um cérebro, é como se fosse uma mente. É mesmo, o formato. É o formato da mente. Mas eu quis tirar um pouco aquele estigma, sabe? Como se cuidar da saúde mental fosse algo ruim, congelado. Sim. E não, né? Tem proximidade, tem acolhimento. É um espaço realmente diferente. E todos os profissionais realmente que estão lá foram bem filtrados, né? A gente sempre tem muitas capacitações, reuniões de equipe, porque a gente tem alguns pilares lá que, como eu te falei que essa questão minha da excelência é muito forte, então tudo que eu vou fazer eu quero muito... Tem que ter comprometimento, tem que ter ética, tem que ter a parte da inovação, né? Que não vai ser aquela coisa congelada. Então, daqui a um tempo, a gente vai migrar para outras frentes, o Mente Vita, para a frente do digital. Também, a gente já tem pacientes vários países. Você, né, atende online? Atendo, e as psicólogos também, os outros psiquiatras, os colegas. Então, a gente tem pacientes de outros países, do Brasil, porque hoje, depois da pandemia, tudo se expandiu muito. Sim, é muito legal. Então, tem nutricionista também lá? Ainda não. Mas vocês têm alguma que indica? Sim, com certeza. Tem vários parceiros que a gente indica. E, então, o intuito foi, de fato, um local... virar um prazer buscar o cuidado da saúde mental. Né? Essa estrutura diferenciada, esse cuidado, esses profissionais de excelência completa. Sim. Então, realmente ser algo diferenciado. E eu vi também que você tem uma plataforma, não é isso? Sim. Como é que surgiu a ideia dessa plataforma? Como é que a pessoa encontra? Enfim, como funciona? Perfeito. A ideia, eu sempre quis ter um produto digital, só que eu estava amadurecendo do que seria, né? Seria mentoria, seria um curso, seria o quê? Só que veio a ideia da plataforma, porque a plataforma é como se fosse um produto vivo. A gente consegue ir alimentando com novas aulas, né? Até porque é como se fosse uma assinatura. E que lá a gente já tem mais de 50 aulas voltadas para o TDAH na infância e na adolescência e para ser, de fato, um complemento ao tratamento. Não substitui o acompanhamento médico, mas vai fornecer estratégias ali diárias para os pais para poderem ajudar os filhos, para poder melhorar as dificuldades deles, porque os pais eles se sentem muito perdidos. Sim. Né?
por mais que tenham, muitas vezes os filhos tenham terapia, né, psicólogo e equipe multi, é 1 hora ali por semana. E o restante? O restante da semana, né? Então, o público-alvo desse, por exemplo, da plataforma são os pais. Isso. Hoje, a TDAHs, o público são os pais de crianças e adolescentes com TDAH. Posteriormente, vou dar um spoiler, a gente vai abrir uma trilha para adultos, né? Para outras partes e também cursos, outras questões. Mas eu sempre gostei de expandir conhecimento, dessa energia, assim, da expansão, né? Quanto mais a gente expande, acho que mais a gente recebe também. Verdade. E, assim, as pessoas que estão ali assistindo, às vezes podem, de repente, estar ali com um filho ou, sei lá, algum parente que ela observa algum comportamento. O que você, por exemplo, aquela criança que faz birra. Onde é que a gente vai saber a diferença de uma criança que está fazendo só birra ou aquilo é algum, vamos dizer, sintoma, sinal de que essa criança tem TDAH? Como é que a mãe pode observar isso? Sim. Qualquer mudança de comportamento persistente na criança e no adolescente, que seja desproporcional, que seja intenso, né, que cause sofrimento para ela, para os outros, tem que ter um sinal de alarme. Porque, principalmente na infância e na adolescência, é comum as comorbidades, em todas as idades, mas na infância e adolescência é muito comum. Então, isso pode ser um transtorno de ansiedade, isso pode ser um transtorno depressivo, isso pode ser uma criança com baixo limiar de tolerância à frustração, que acontece no TDAH, que acontece no TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Pode ser muita coisa. Mas percebendo as alterações de comportamento persistente de uma forma geral, é interessante buscar o psiquiatra infantil ou o psicólogo também, né? Mas relacionados ao TDAH. Pode existir, quando a criança é pequenininha, ou um atraso na alfabetização, né? Aquela criança que tem mais dificuldade para aprender a ler e escrever, que pode ser um sinal indicativo. Aquela criança que não consegue ficar sentada por muito tempo, que quer ficar levantando, que quer ficar conversando, que diz que está cansada, que quer beber água, que não está se sentindo bem só para fugir um pouco da sala, que quer ficar saindo da sala de aula. Ou que parece estar ali no mundo da lua, o professor está dando aula, ela está em outro lugar. Que são os casos um pouco mais difíceis de diagnosticar, da escola observar. Porque tem 3 tipos de TDAH. Tem o TDAH do tipo desatento, que é a criança mais desligada no mundo da lua, que é mais comum em meninas. E tem o TDAH hiperativo ou impulsivo, que é mais comum em meninos, que é aquela criança que pode atrapalhar um pouco o andamento da sala de aula, que pode criar um pouco de conflitos com os colegas, que é mais impulsiva, que fala fora de hora, né, que é agitada, que é inquieta, que fica se batucando, remexendo na mesa. É mais fácil observar. Mas, se você percebe no seu filho um comportamento diferente, mal não vai fazer levar um profissional para realmente saber. É isso, vamos tratar e vamos evoluir bem. Não é nada, só essa conduta, ok. E aí, eu até lembrei agora da situação, assim, de alguns pais que eles são resistentes. Tipo, eles não querem admitir que o filho tem alguma questão. Portanto, eles não levam no médico. Eu já presenciei, né, uma situação de uma pessoa bem próxima e a gente percebia, né, na filha que ela não tinha alguma coisa ali que não era, vamos dizer, igual às outras. E a mãe se zangava até se você falasse alguma coisa. Então, é muito importante esse trabalho que você faz lá na internet, no Instagram e tal, essa plataforma, porque, de alguma forma, vai esclarecendo, né, para esses pais e vai até desmistificando, porque eu acredito que a resistência aí do pai e da mãe não, meu filho vai sofrer preconceito e tal, eu não quero nem saber, eu não vou nem... Sim. Né? Tem pai que não aceita. Sim. Não só o TDAH, como outras questões também, Sim. né? Eu sempre costumo dizer que o diagnóstico, né, como profissional especializado, ele é libertador porque através do diagnóstico é como se viesse um caminho,
uma luz. E a gente só vai conseguir melhorar as dificuldades, muitas vezes, clareando o que a criança tem. Então, por exemplo, a preocupação é de sofrer preconceito e tudo. Não precisa contar para ninguém. É iniciar o tratamento e aí lá na frente, quando a criança tiver mais maturidade, né, virar um adolescente ou um adulto, que for de fato conversado sobre a questão, porque eu acho importante que a pessoa saiba o que tem, ela vai escolher se ela vai querer contar para outras pessoas ou não, né? É um direito dela. Mas a gente sabe que uma série de questões, o quanto antes a gente intervém, evita prejuízo na idade adulta, agravos. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que chegam, né, para mim na idade adulta e eles não conseguem ficar num casamento por muito tempo porque não tem paciência, briga com frequência, tem a questão da obesidade pela impulsividade alimentar, não consegue se manter no emprego, persistir ali em um negócio, porque vai desempolgando, vai enjoando. Então, tem uma série de questões que, quando a gente inicia o tratamento, a vida muda em todos os sentidos. Né? Então, realmente, é para libertar e para prevenir agravos futuros. E tem um ponto assim que eu acho interessante, isso eu sei que eu sou muito grata, né, por isso. Pessoas com TDAH tiveram alguns estudos que mostraram duas coisas. A primeira é que são pessoas muito empreendedoras, que pensam fora da caixa, logo tem o excesso de pensamentos. Então, a chance de ter uma ideia boa, fora da caixa, é muito grande. Então, são muito criativos. Então, o importante é os pais direcionarem para o melhor potencial do seu filho. Não forçar, né? Você tem que fazer isso ou isso. Uma pessoa com TDAH no lugar errado é muito complicado, né? Na realidade, qualquer pessoa, né? Por exemplo, quando a gente estuda, no meu caso, administração, que a gente vai fazer seleção de pessoas, eu falo muito dentro das empresas. Se você pega uma pessoa que ela tem um perfil que é mais que ela gosta de conversar, que ela é expansiva, que ela é simpática, se você botar essa pessoa numa sala, sei lá, para conferir planilha, ela pode até fazer, mas uma hora não vai dar. Ou então, se der um probleminha ali, aquilo para ela vai ser uma montanha, porque não é da essência dela, não é aquela coisa mais que flui melhor, mais natural. Né? E enquanto que se eu pego essa pessoa e boto, sei lá, numa recepção, numa área de vendas, de marketing, ela vai se dar muito melhor. Do mesmo jeito, né? É só o pai e a mãe entender ali o que ele gosta mais, o que se interessa mais. Inclusive, quando eu fui escolher fazer medicina, eu estava na dúvida entre medicina e marketing. Hoje eu vejo por esse pensamento ali fora da caixa. E um ponto importante das pessoas com TDAH, claro que não tem regra, mas acontece com frequência. São pessoas boas, mais puras, sem tanta maldade. E eu sou muito grata por isso, porque quando os meus pacientes me procuram, a grande maioria são pessoas maravilhosas, assim, e acho que as energias vão se conectando, porque tem acesso ao profissional na rede social, se identifica. Então, até para isso, eu acho importante a rede social, para saber se aquele profissional é para você, né? E aí, me veio agora aqui uma curiosidade. Quando você iniciou essa questão de estar se expondo na rede social, primeiro, existia outros psiquiatras que já faziam isso? E como você decidiu falar que era uma psiquiatra e tinha TDAH? Demorou? Como é que foi esse processo, né, para tomar essa decisão? Deu medo? Algumas pessoas disseram, não diz, senão tu não vai ter paciente. Demais, demais. Inclusive, voltando a esse ponto do digital, eu lembro que eu morava em Ribeirão Preto, né? Tava fazendo a subespecialidade. Mas mesmo assim, quando eu fui morar fora, que eu brincava, né? Mãe, eu quero sofrer. Não me mande dinheiro, porque eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, aquela coisa. Então, o dinheiro era ali do meu esforço completamente. Apesar da minha mãe tá precisando, eu vou lhe mandar. Eu, não mande, não mande. E aí, eu não deixava de pagar meu Instagram, né? O rapaz do marketing que me ajudava. Não, vai ser meu futuro aqui, né? Tipo, vai me ajudar no meu trabalho e tudo. E aí, esqueci a pergunta. É a cara do TDAH. Foi bom porque teve um exemplo. Né? Então, eu perguntei assim... da exposição. Na hora que você decidiu falar. Pronto. Por que você decidiu falar? Né? E se teve muita gente dizendo para não falar, se teve medo... Teve, muito. Porque o que acontece? Eu já estava ali há 2 anos na rede social e, de início, eu falava sobre tudo, né? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Ainda gosto de falar sobre outras questões? Sim.
Mas sabe quando eu falava do TDAH, eu ficava assim, eufórica, Mais assim, empolgada. empolgada, né? Aquela coisa, não, isso aqui que eu quero e tal. E aí eu comecei a pro marketing, não, vamos fazer os 3 posts semanais só TDAH, e depois 4, depois 5. Aí eu quero saber. Até porque, dentro de mim, eu tava um pouco incomodada. E até, gente, que hipocrisia. Os pais chegam aqui angustiados, porque achando que os filhos não vão ser nada na vida, porque tem TDAH. Isso. Eu tenho e não falo. É. Aí eu começou a me incomodar. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, eu cheguei pro rapaz do meu marketing. A partir de hoje, a gente vai falar só de TDAH e eu vou falar que eu tenho. Olha, no dia eu não dormi. Porque você fica assim, como vai ser a reação das pessoas? Como é que vai ser, né? E as pessoas ao redor, assim, não vai. Pra que tu tá se expondo? Não vai ter mais cliente. Porque qual o pai que vai na médica que tenha... Aí, na minha cabeça, eu fiquei insegura, mas eu quero saber. Essa sou eu. Não deixei de conquistar o que eu quis. Não deixou de se formar, de fazer tudo, né? Isso, então... Muito pelo contrário, foi uma virada de chave na minha carreira profissional, porque a verdade conecta. Sim. Né? Então, teve aquela conexão e aí, realmente, as coisas foram dando muito certo. Mas eu não vou te dizer que é a coisa mais confortável do fácil, mundo, né? A gente falar das nossas dificuldades. Mas se for para eu ajudar, né? Se for para eu contribuir, eu vou sempre falar das minhas fragilidades. Sim. Se for para ajudar alguém... É importantíssimo a gente, né, ser de verdade, eu digo muito isso, né? Essa coisa de você viver a sua verdade. O mundo precisa da nossa verdade. Se Deus lhe colocou nessa condição, como você já falou, né, anteriormente, era para alguma coisa, né? E está sendo. Então, assim, cada um de nós, a gente vem para fazer uma coisa. Existe uma missão aí para ser cumprida, né? E a gente não pode guardar só pra gente, porque tem pessoas que estão precisando daquela palavra que vira a chave do dia delas com um insight seu. Então, a gente tem que compartilhar. Eu acredito muito nesse poder da expansão, né? Da energia, de quanto mais a gente dá, a gente recebe, da contribuição. Até porque, se a gente for analisar o homem, né? O ser humano, o instinto dele sempre foi colaboracionista. Na época das savanas africanas, eram uns ajudando aos outros, né? Cuidando dos filhos, a família junto, todo mundo. A partir do momento que a gente começa a se distanciar desse instinto mais colaboracionista, a gente fica vazio. É verdade. Faz muito bem, né? Assim, só quem sabe é quem faz alguma coisa e sente esse propósito mesmo de verdade. Por exemplo, quem faz trabalho voluntário, né? Quando você faz trabalho voluntário, você tem a coisa assim, sai mais revigorado. Né? Então, assim, e falando em colaboração, eu quero agora te pedir licença para falar dos colaboradores aqui, dos patrocinadores, né? Que é os Postos Full, que é uma empresa que acredita aqui nesse projeto, né? Desde sempre, desde o início. A Discar Distribuidora, que também é uma outra empresa que está desde o início aqui, dando esse apoio, ajudando a gente a realizar, né, tudo isso, a trazer mulheres, a mostrar mulheres. A gente já tem mais de 70 episódios. E também o Salão Unique, que é uma empresa muito especial, porque, inclusive, você que está vendo agora, pode passar a câmera do celular aí, no QR Code que aparece na tela, para você marcar, né, a sua ida ao salão. Porque esse salão, ele também é uma empresa que tem muito propósito, porque a dona tem lúpus. E ela já perdeu os cabelos. Imagina, uma dona de salão que perdeu os cabelos, né? Ficou careca mesmo. E ela lá hoje, ela foi depois disso, que foi diagnosticada com lúpus e tal, ela foi aprender uma nova profissão, ela foi fazer treinamentos, enfim, estudar nessa área da tricologia, para ela se ajudar e também depois ajudar outras mulheres. Então, ela até me disse uma vez que teve uma mulher que falou assim, eu mesmo não vou me tratar com essa mulher não, que ela não cuida nem, ela não dá conta nem do problema dela, né? Porque nessa época ela estava careca. E agora ela já está com cabelo de novo. Então, assim, é um salão, é uma empresa que tem essa energia, esse propósito também de ajudar. Então, eu acredito que essas situações que acontecem na vida, que se a gente olhar só para o lado material aqui, às vezes a gente não entende, mas se a gente aprofundar um pouco, a gente vai entender que tem um propósito. Que aquela pessoa que passa por aquela situação, ela vai se dedicar muito mais, né? Ela vai dar o seu melhor, porque ela sente na própria pele
aquele problema, né? Sim. Que no seu caso é o TDAH. Que, na realidade, para falar a verdade, eu mesma comecei a entender sobre isso a partir até do teu Instagram, vendo alguma coisa. Porque, às vezes, quando a gente não conhece ninguém por perto, a gente não desperta para aquilo. Sim. E é importante qualquer pessoa, que tenha pessoas na família ou não tenha, até para você poder ser mais empática, né? Com os outros, você vai interagir, a gente é um ser social, Sim. né? Anda por todo lugar, conhece todo tipo de pessoa. E se você entende, você lida melhor. Por exemplo, no caso de uma empresa, de um empresário, que tem lá um monte de gente que está trabalhando lá, de repente tem uma pessoa que tem, e aí você está exigindo alguma coisa dele, sabe, sendo muito dura, sem entender o que ele tem. Tem que colocar no lugar certo. Né? A partir da hora que você entende, aí você vai conversar, vai entender como é essa pessoa, vai colocar no lugar mais adequado e ela vai... tirar um pouco da parte ali burocrática, operacional e colocar na parte mais criativa, de pensamento fora da caixa. Até porque um bom líder, ele vai saber colocar a pessoa no local certo, de acordo com as habilidades dela. Então, são pessoas que voam se são bem estimuladas e vão para o local ali que elas têm mais habilidade. E existe, por exemplo, casos assim de pessoas que só são diagnosticadas quase já na velhice. Existe? Tem. Eu tenho pacientes que eu diagnostiquei com 60 anos, 65. Até porque, como é um transtorno crônico, muitas vezes, quando a pessoa vai buscar o acompanhamento, vai buscar elucidar o que está acontecendo, ela vem pelas consequências do TDAH não tratado, que é o transtorno de ansiedade, que é a depressão. Às vezes, pode ter associação com o transtorno bipolar, com insônia que a pessoa teve a vida inteira e era por conta de um TDAH não tratado. E eu tenho, né, pacientes dessa faixa etária que dizem assim: Andressa, depois que eu iniciei o tratamento, minha vida é outra. Eu tenho disposição, eu tenho energia. Porque o que acontece? O TDAH, por essa redução de dopamina, a pessoa tem dificuldade de manter o engajamento nas coisas. Então, desempolga, começa e não termina, vive cansada, vive desmotivada. Então, o tratamento é como se devolvesse assim, uma lente nos óculos que a pessoa enxerga tudo com mais clareza. Quer dizer, então, que o principal motivo, vamos dizer assim, se eu entendi, é que quem tem TDAH tem baixa dopamina. Isso. De todos os hormônios, é esse que... Principalmente. Tem noradrenalina também, mas a dopamina é a principal. Então, aí existe... Como é que eu posso dizer? Níveis. Os níveis, eles são feito após o diagnóstico, que ele vem de acordo com os níveis de prejuízo na vida da pessoa, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que não conseguem dirigir, porque se dirigem, batem o carro, né? É uma questão mais... Isso antes do tratamento. Sim. Depois, vida completamente normal. Mas quanto mais prejuízo e quanto mais sintomas, maior o nível, né? Mas sempre dá para intervir e melhorar alguma coisa. E o principal que eu acho, Franci, é retomar a autoestima dessa pessoa. É retomar a vida, é retomar os planos, é fazer com que a pessoa consiga atingir as metas. Porque tudo é um processo. Eu costumo dizer que a gente está na nossa mente 24 horas por dia. Nossa mente está na gente 24 horas. Então, se a gente não está bem com a gente mesmo... Saúde mental é o ouro de antigamente, né? É raro as pessoas realmente terem hoje em dia e é valiosíssima. Sem saúde mental, a gente não tem um trabalho próspero, a gente não levanta da cama, a gente não tem bons relacionamentos. Então, a gente precisa priorizar o que tem dentro, para depois o restante se alinhar. E no caso, então, também perder, se desmistificar, sei lá, essa história da ida ao psiquiatra. Que ainda existe muito isso. Não sou doido para ir no psiquiatra, né? Apesar da gente já ter evoluído bastante, porque hoje tem, né, as redes sociais e tudo mais. Por isso que eu quis divulgar também, para quebrar um pouco essa existe barreira. Muito ainda mais as pessoas mais simples. Sim. Assim, que, enfim, não vão ler tanto e tal. Elas acham que só deve levar a pessoa no psiquiatra se a pessoa tiver num surto, se a pessoa tiver... E não é nada disso, né? Muito pelo contrário, é até preventivo para evitar um agravo, para devolver qualidade de vida. E o bom tratamento psiquiátrico, ele não é baseado só no medicamento. O medicamento é o início do tratamento. A gente ajuda a pessoa a devolver a vida dela de onde ela parou,
para ela reconstruindo a vida dela, mudando os hábitos, né? Ter uma vida diferente. Até porque a gente sabe que tudo é condição química do cérebro. O cérebro está funcionando de um jeito diferente. Então, por isso que eu divulgo na rede social, por isso que tem o propósito do Mente Vita, para a pessoa realmente ter orgulho de dizer que eu estou indo me cuidar, né? Eu estou indo ficar bem, eu estou indo sair melhor, para quebrar esse mito, né? Da psiquiatria congelada, da psicologia congelada. É um momento do autocuidado mesmo. Pronto, então, cada vez mais, né, a gente pode se abrir para isso e comentar com as amigas. Por isso eu peço que você que está aí assistindo, deixa aí seu like, deixe sua pergunta, que a doutora Andressa vai lá depois nos comentários. Compartilha com alguém, porque você pode ajudar uma pessoa que está aí precisando, ou uma mãe, ou um pai, ou até um adulto que tenha TDAH, um adolescente que ainda não sabe se tem, mas, enfim, vai assistir e vai, né, se ligar aí. Não, eu vou procurar saber e tal. E o interessante é que, como ele é genético, quando eu diagnostico ele a criança, o adolescente, muitas vezes os pais se identificam, né? Às vezes passam em acompanhamento também, a gente diagnostica. E melhora o funcionamento da casa como um todo, né? Porque o pai está tratado, a mãe, muitas vezes o filho, e não fica tudo mais em harmonia. Porque a gente vê que quando existe uma criança com TDAH em casa, que não é tratado, que não é manejado, pode existir muito conflito familiar. Sim. Então, a gente tem que pensar que tudo é um contexto, né? Os ganhos, eles são mais globais. Muitas vezes acontece até de separação, né? Que o pai, às vezes, não tem muita paciência, né? Ou, enfim. Sim. E, na grande maioria das vezes, infelizmente, a mulher fica, né, sozinha com esse filho. Porque o homem, a tendência da maioria, lógico, tem as exceções, mas separou, pronto, não está mais nem aí, né? Não vê. Então, realmente é bem complexo e é muito importante a gente trazer esse tipo de tema, né? De conversa, de uma forma natural. Sim. Que a pessoa não é menos porque tem TDAH, a pessoa não é uma pessoa, né, incapaz porque tem TDAH. As diferenças existem, né? As diferenças existem. E um ponto importante, que fazendo uma análise, assim, minha mãe, ela não sabia do diagnóstico, até porque na época não se tinha, né, muita informação, apesar de já existia, né, o transtorno. Só que só há 60 anos surgiu a primeira medicação, então é muito recente. Recente. Mas hoje eu vejo que ela me ajudou muito na parte estrutural do ambiente. Minha mãe sempre foi muito organizada, colocava as coisas em ordem, né? Mais assim, assertiva. E eu que era desorganizada, essa organização externa ajudava a organizar a minha mente, meu dia a dia. Então, esse suporte dos pais é muito importante também. Então, até você falando aí, eu lembrei que às vezes as pessoas dizem, arrume a sua cama, arrume o seu quarto, que isso traz uma certa paz mental. É. O que é difícil também as pessoas com TDAH manterem assim, essa rotina de organização. Mas eu costumo dizer, nem o 8, nem o 80, né? Nem super bagunçado. Né? Isso. Nem as coisas no chão, nem as coisas impecáveis. Verdade. Né? Então, tentar chegar nesse meio termo. Mas por isso que eu defendo dos pais entrarem no tratamento, se aprofundarem nas questões do transtorno, do que fazer em casa, o que eles podem fazer para ajudar os filhos. Até porque vai refletir também na vida deles, né? Sim. E me diz uma coisa, Andressa, eu falo muito aqui, né, o nome do podcast, Elas Têm Poder e tal. Eu falo muito que cada um de nós, a gente tem superpoderes. Se eu fosse te perguntar qual é teu superpoder, o que é esse superpoder, né, que te fez vencer todas as dificuldades, os desafios e estar aqui hoje, né, uma profissional, empreendedora também, né, uma psiquiatra e que está ajudando aí tantas pessoas. Que superpoder seria esse? Eu acho que são dois, na minha visão. Persistência e esforço. Porque muitas das habilidades que eu tenho hoje, inclusive de comunicação, né, de tudo que eu fui adquirindo, foi com muito esforço e muita persistência. Eu nunca me deixei vencer pelo primeiro desafio. Apesar de difícil, apesar de ansiosa ali na hora, apesar de estar me sentindo desconfortável, eu nunca me deixei abater. E eu sempre, quando eu coloco uma coisa na cabeça, por isso que até quando me convidam para algum projeto, alguma coisa, eu só vou se realmente eu tiver tempo e cabeça, porque eu quero dar meu sangue. Sim. Né? Então, eu vejo que esse esforço sobrenatural no sentido de
eu não gosto de fazer nada meia boca, né? Eu gosto de realmente dar meu melhor, meu excelente. Então, tudo que eu vou fazer. Até eu tava pensando sobre isso. Eu vou ali na padaria, eu quero tratar as pessoas bem. Sim. Eu quero deixar a minha marca por onde eu passar, né? Porque eu acho que seu nome, sua credibilidade, eu quero ser conhecida como... Tudo que eu faço é bom. Então, eu vou até o fim. Tem uma dificuldade? O que eu posso fazer para melhorar? E eu enfrento. Eu não deixo o medo me abater. Até porque as pessoas, às vezes, ficam assim... Ah, não, eu vou evitar o medo porque tá desconfortável. A única forma da gente conseguir vencer nosso medo, reduzir nosso medo, pelo menos, é enfrentando. Não tem outra forma. Então, eu acredito que é persistência e esforço. Muito bem. E uma mulher poderosa para ti? Eu comento muito aqui também, né? A gente fala, é poderosa, não sei o quê. Mas, para ti, o que define uma mulher poderosa? Não é beleza, né? Até porque beleza eu acho que passa. Né? É como se fosse uma casca. Sim. Mas é o conteúdo dela e o conteúdo... E agora eu tô pensando. O que mais? Conteúdo, a garra dessa pessoa, né? O não comodismo. Porque, assim, vamos supor, a pessoa não trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, seja a melhor dona de casa que você puder. Né? Ah, não, é médica, seja a melhor médica, advogada, seja a melhor. Então, o esforço me ganha e conteúdo. Para mim, pode ser assim, a mulher mais linda da face da Terra, mas se eu não sentir essa profundidade, essa verdade, não me conecta. Sim. Então, a beleza, para mim, tá no conjunto da obra. Na realidade, o verdadeiro poder, ele vem de dentro, né? É de dentro para fora. E eu acredito também até quando a gente vai falar de autoestima, não entra só a questão da gente se sentir bonita. É muito da gente se aceitar. Sim. Porque quando a gente aceita como a gente é, olha, eu tenho essa qualidade, SSS, tenho esse defeito, o que é que eu posso fazer para melhorar esse defeito? Isso, pois eu vou fazer. A gente se aceitar mais e não ficar tanto refém da opinião do outro, até porque o outro tem a cabeça dele, os valores dele, as crenças dele, que a gente não pode deixar interferir na nossa vida. Sim. Né? Andressa, a gente terminou falando um monte de coisa, mas, por exemplo, você falou em alguns momentos que o TDAH pode até dar problemas em relacionamentos. Você já teve situações que você, olhando para trás hoje, percebe que teve uma... como é que eu posso dizer? Interferência. Uma contribuição, uma interferência. E hoje você é casada, não é isso? Sim, sou casada. E está casada há quanto tempo? E como é? O marido entende tudo, né? Teve que entender. Ele é expert em TDAH. Ele disse que já sabe diagnosticar. Pronto. Vai tomar meu lugar, pois tome. O seguinte, ao longo da minha vida, hoje eu percebo que eu sempre fui muito passiva, né? Por essa questão de... Eu sempre esperava a aprovação, eu esperava que o outro tomasse a frente. Só que, até nos meus relacionamentos, na vida, né, anterior, meu pai sempre... era princesinha do papai. Sim. Então, até hoje, quando ele me vê, ele... Minha filhinha, você é linda, é inteligente. É inteligente, é isso, é aquilo. Então, essa parte, eu tinha autoestima para essa parte. Pelo menos de relacionamento, eu não vou deixar, né, a pessoa fazer o que quiser comigo. Mas as pessoas sempre... Eu era um pouco, às vezes, motivo de piada no sentido... Ai, Andressa, é desligada demais. Meu Deus, já perdeu de novo. Meu Deus, olha, sem noção. Aquela coisa. Tanto que na escola, só fazendo retrospectiva, às vezes eu misturo as coisas. Uma colega minha, um dia desse, veio no Instagram me pedir desculpas por direct, pelos bullying que ela fazia, que ela não sabia que era por conta do TDAH. Então, vou falar um pouco do meu marido aqui. Ele é mega perfeccionista, organizado, é meu oposto. E ele é de que área? Ele é ortopedista, né? Então, é mais metódico, assim, nesse sentido. E aí, o que acontece? Eu tive que... Demorou muito tempo pra gente se alinhar nesse ponto. Porque eu deixava meus sapatos na casa. E ele, meu Deus, o lugar do sapato é lá no... Esse tipo de coisa. Então, era um pouco desorganizado. Eu lembro que um dia eu fui ao supermercado, comprei, né? Fiz o supermercado, comprei ovos, né? Comprei umas coisas. E aí, peguei as compras e subi, né? Quando eu subi, passou um tempinho, ele sobe com os ovos. Eu, meu Deus, tu comprou ovos, que bom, eu não tinha comprado. Ele olhou pra mim, Andressa, tu deixou em cima do capô do carro. Então, tinha muitas dessas. Só que hoje,
a gente tenta chegar no meio termo. Sim. Eu não vou ser impecável, minha bagunça vai ficar restrita ao meu guarda-roupa, eu vou deixar aqui fechado. E você vai ser mais flexível, Sim. né? Eu tento me organizar mais e ele tenta ser mais flexível. E hoje ele já entende muito sobre TDAH, ele acompanha minhas lives, ele acompanha tudo. E aí, hoje, quando ele vê uma pessoa que tem um suspeito, ele porque ele tem TDAH, tenho certeza. Aí aceita. Eu sei. Porque é importante você envolver as pessoas que estão perto. Isso. Porque quando elas não entendem, elas acham que é preguiça, elas acham que é de propósito. E depois que vem que não. E hoje, é coincidência, vários amigos dele foram diagnosticados. Ele, não tem jeito não, vou ter que me render de TDAH. Eu tenho, vai ter mesmo. Interessante. E, Andressa, eu não sei se você comentou, eu acho que sim, enfim, a gente falou tanta coisa, mas ele tem fator genético? Se a mãe tem TDAH, é muito provável que o filho tenha? É mais da mãe ou do pai? Como é? Se pelo menos um dos pais tem, aumenta aí a chance de 5 vezes a mais de um dos filhos terem. Então, muito provavelmente, quando tem alguém próximo, ou o pai tem, ou a mãe tem, ou o irmão, ou o primo, tem familiar próximo. Realmente é genético. Por isso que às vezes os pais dizem, doutora, ele não tem nada não. Por quê? Porque eu sou muito parecido. Por que será? Por que será? Porque é genético. Então, provavelmente tem aí outras pessoas. Entendi. Então, isso que é interessante. O diagnóstico, ele abre... ele ilumina um pouco até a casa nesse sentido. Das pessoas se descobrirem, de buscarem a avaliação, o tratamento. Né? Porque, na realidade, antigamente não se falava, então ninguém sabia. Só dizia assim, esse menino é desatento, ou então esse menino é danado. Rotulava. Né? É muito danada, é isso e aquilo, né? Zangado. Às vezes não quer nada com a vida, né? Não vai ser ninguém na vida. E muito pelo contrário. Eu sempre gosto de dizer que, no meu caso, eu era, assim, um pouco improvável. Porque eu era aquela criança, assim, mais devagar, que não aprendia, que não tinha... Né? Que parece que o professor passava o dia comigo lá em casa, na aula particular. No final, o que aprendeu? Nada. Porque minha cabeça estava em outro lugar. Voando. Então, é importante que os pais não desistam dos seus filhos, né? Deem um sangue. Ele já tem 20 anos. Não desista. Tem 30, não desista, né? Então, esse acompanhamento faz toda a diferença. Maravilha. Andressa, pois deixa pra gente, né? A gente já tá quase aqui no nosso limite de tempo, mas a conversa tá incrível. A gente poderia ficar aqui, né? Horas. Perguntando um monte de coisa, mas as pessoas que estão assistindo aí, você que está aí assistindo, deixe sua pergunta nos comentários, porque depois ela vai lá no Instagram dela também, né? Ver as coisas, porque é muito importante a gente, realmente, assim como você explicou aí do seu marido, ele entende hoje, né? Até a convivência termina sendo melhor, né? Sim, ajuda. Muito. E como eu falei aqui, independente, de repente ele é médico, aí ele atende outra pessoa, e ele já vai entender, né, como lidar com essa pessoa, mesmo sendo um ortopedista, muito. Né, na hora da conversa lá com o paciente dele. Então, isso é muito importante. Mas deixa aqui um recado final, algo que você queira frisar, né? Fala da tua empresa, né, do teu consultório, ou da tua plataforma, ou, enfim, qualquer coisa que você queira falar aqui para a nossa audiência, para a gente deixar isso gravado aqui, né? E ir para o mundo, porque estando na internet pode ir para qualquer lugar do mundo e pode ajudar muita gente. Primeiro seguir, né, minhas redes sociais, Andressa Santos, psiquiatra. Então, todos os dias tem conteúdo sobre TDAH, sobre saúde mental, sobre um pouco da rotina, né, com o TDAH. Tem o Instagram do Instituto Mente Vita, com dois T's, né, Instituto Mente Vita. E tem a plataforma TDAHs, que quem quiser conhecer, tem um linkzinho lá no meu Instagram, no Andressa Santos, psiquiatra. E a mensagem que eu quero deixar é que não desista de quem você nasceu para ser, né? Não desista do que faz seu coração se manter vivo. Persista, mesmo com as dificuldades. Se você tem algo que você não gosta em você, busque melhorar, né? Link ali o que é que dá para ser feito para melhorar essa sua dificuldade. Porque dificuldades a gente supera treinando. E não deixe alguém derrubar seu brilho. Derrubar seus sonhos, porque não existe, eu acredito pelo menos que não existem vítimas, né? Então, a gente passa pelo que tem que passar e daqui para frente, o que é que você vai poder fazer de diferente, né? Porque o passado você não vai conseguir mudar,
Mas você tem o poder de fazer diferente daqui para frente. E não desistir dos seus sonhos. Para mim é o principal. Maravilha. Assim, uma mensagem bem poderosa aqui, né? E que dá aquele impulso em quem está, de repente, ali do outro lado, escutando essa história e se identificando, ou que já tem um diagnóstico. Então, muito obrigada pela tua presença aqui. É mais expansão aí, né, nessa tua jornada, que é muito bonita. Fiquei super feliz, né, em você ter vindo aqui. Eu digo que esse podcast aqui é um canal de luz na vida de muita gente, que cada mulher que chega aqui é um canal de luz, porque traz um aprendizado, traz uma experiência de vida e que passa uma mensagem legal para quem está do outro lado. Então, o objetivo é esse, é a gente cada vez mais mostrar mulheres que têm a contribuir com o mundo, né? Que faça, né, o seu melhor dentro do que Deus lhe proporcionou aí. E falar também aqui, para você que está assistindo o nosso canal, que nós temos nesse estúdio aqui, que você está nos vendo aqui, lindas e maravilhosas, inclusive. A gente também aluga para você que quer fazer o seu próprio podcast, né? Para você fazer seus vídeos para a sua rede social, Instagram, para você fazer seus cursos, seu infoproduto, seja qual ele for. A gente tem uma equipe bem assim competente para materializar aí o seu sonho. Então, você pode também entrar em contato pelo link da bio do Elas Têm Poder Podcast, lá no Instagram, e também pelo QR Code que vai aparecer na tela também aí para você. E aí vai ser um prazer a gente receber você aqui no nosso estúdio também. Já vou virar cliente. Pois é, a Andressa já vai fazer o infoproduto dela aqui com a gente. Maravilhoso. E você que está aí do outro lado, nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Curte, compartilha. E na próxima quarta-feira a gente se encontra com mais um episódio poderoso desse podcast. Até lá!